Estamos começando o nosso primeiro Arena Rainforest e a ideia é a gente transformar a segurança da informação em uma conversa acessível, a gente poder trocar informação e trazer para um dia a dia a segurança da informação. Eu sou Amir Velho, a CEO da Rainforest, que é uma empresa de cibersegurança focada principalmente em dois pilares, o pilar de Brand Intelligence e o pilar de Vulnerability Intelligence. Já temos esses dois focos aí e trabalhamos com diversos módulos dentro desses dois pilares. Hoje a gente está aqui com o Longinos Timochenko. Eu dou as boas-vindas e desde já agradeço, Longinos, pela possibilidade. Na verdade, como comentava contigo um pouco antes, já o conhecia antes e de tanta boa fama através de um amigo em comum. E alguém que eu gosto muito e agradeço pela possibilidade da gente estar aqui e de trocar esse tempo. Seja bem-vindo. Amir, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar podendo trocar a experiência. Perfeito. Né, fazer um brainstorm nosso aqui, né? É sempre importante porque eu valorizo muito, Amir, a educação. Né? E a comunicação é um dos itens da educação. Uhum. Então, a gente deve falar bastante do tema cibersegurança, praticar cibersegurança, né? Porque eu entendo que cibersegurança é uma prática. Perfeito. Nós vamos discutir mais sobre isso. E quero agradecer a Rainforest por essa iniciativa, né, que é importante, ao Jorge, ao Bruno, né, ao Baldo, por apoio, por essa abertura da gente poder estar estreitando o relacionamento e podendo pulverizar a informação aí e somar e agregar valor ao mercado. Perfeito. E falar de segurança de uma forma do dia a dia, porque Sim. quer queira, quer não, está entranhado no nosso dia a dia. Né? Legal. Eu que agradeço, Longinos, novamente, e vai ser um bom papo, vai ser uma boa troca de informação e aprender contigo, com a sua carreira e o tanto de... certamente conselhos que você tem aí para dar. Nós somos eternos aprendizes. Exatamente, concordo. Essa é a graça da vida, aprender todos os dias. Concordo contigo. Mesmo porque se a gente soubesse tudo, não precisaria de outros, precisaríamos relacionar. Né? Exatamente. Legal. Longinos, para começar e para abrir, eu queria conhecer um pouco mais de você, além do que as pessoas conhecem. Quem é o Longinos? Da onde você nasceu? Sua família, seus pais, conta um pouquinho daquilo que vai além de tecnologia ou de segurança, mas sim de formação de caráter, formação de pessoas. Se você puder dar uma introdução, por favor. Eu vou dar um overview da minha vida pessoal. Eu sou Longinos, eu sou naturalidade de Jundiaí. Jundiaí, São Paulo, pertinho. Exatamente. Sou filho de mineiro, meu pai, e carioca, minha mãe. Né? Tenho bastante mistura na minha família. Tenho 3 irmãs, sou o filho mais velho, sou filho de militar. Responsabilidade de filho mais velho ali demais, de militar, né? Demais, e ainda mais sendo filho de militar, né? Militar das antigas, né? Uhum. Que é muito rigoroso, a questão da disciplina veio de berço. Perfeito. Né? Eu cresci ouvindo isso, disciplina, mas hoje eu procurei tirar todo do meu aprendizado o equilíbrio. Perfeito. O que eu sempre falo para as pessoas que me rodeiam, que a gente não pode ir para os extremos. Uhum. Né? A vida vem me provando que o equilíbrio é o ideal. Né? Então, rigidez demais, isso se aplica à nossa área, uhum, né? Aos nossos colegas CISOs, aos colegas que estão à frente, que rigidez demais não funciona. Ninguém gosta do não, ninguém gosta de se sentir intimidado, ninguém gosta de se sentir vigiado, né? Então, como que a gente faz isso? Com equilíbrio. Tá? Então, eu sou uma pessoa que gosto da vida, valorizo a natureza, eu aprendi a valorizar o básico, né? Porque às vezes a gente passa despercebido e não observa o quanto a natureza fala com a gente e mostra para a gente. Perde um pôr do sol, né? Exatamente. Né? Então, assim, a natureza ela é muito sábia. Uhum, né? Sim. Então, tudo tem seu momento, tem sua hora. Uhum. Né, desde o pôr do sol ao final do sol, né, ao pôr do sol. Então, o que a gente traz isso para o lado profissional. Tá? Eu tenho 2 filhas, sou casado, tenho 2 filhas. Qual idade? 19 e 21 anos, Joia, lindas, legal.
Né? Tem uma de 10, Longinos. Então. A Elisa. Ela gosta que fale dela, então falar o nome dela, depois ela vê, ela fica toda animada. Exato. Minhas filhas chamam Ludmila e Isadora, são assim, minhas paixões, junto com a minha esposa, lógico. Comecei namorando a minha esposa quando eu tinha 16 anos, ela 14. Puxa. Estão com quanto tempo juntos? Estão bastante tempo já juntos. 26 anos. Que joia. Então, assim, legal. Temos uma história juntos. Construímos, né? Também, né? Construímos uma história, né? Isso é planejamento. Né? Então, assim, a vida é um projeto, um grande projeto. Exato. Então, eu traduzo muito do que eu aprendi de berço no meu lado profissional e, graças a Deus, vem dando certo, né? A gente também tem os aprendizados dia a dia, que a gente vive fazendo o nosso PDCA. E como? Né? O Melhoria Contínua. Esse é um pouquinho do Longinos. Gosto de dançar, gosto de viajar, gosto de esporte, já fui atleta, joguei vôlei por um bom tempo, joguei para minha cidade, joguei para a seleção da minha cidade. Aí, coisa que eu não sabia. Então, assim, adoro todo tipo de esporte, eu gosto, porque esporte também explica muito a questão da disciplina, né? Dedicação. Colaboração, trabalho exatamente, em equipe. Exatamente. Fiz artes marciais também. Puxa, então, caramba. assim, eu gosto muito da cultura oriental. Né? Eu acho fantástico. Bruce Lee é um dos caras que eu sigo até hoje. As doutrinas dele. Então, assim, é legal a gente, um dia, quem tiver curiosidade, conhecer um pouquinho o lado Bruce Lee sem ser o Kung Fu. Né? Quem foi o Bruce Lee? A gente vai ter muito aprendizado bacana aí. Legal. Muito jóia, é bom conhecê-lo nesse sentido. Você falou de gostar de viajar. Um lugar, se tivesse que escolher um lugar aí só para aproveitar dentro do que você falou, o que você gostaria de uma viagem, um lugar interessante que você gostou, que você visitou, que você gostaria de visitar? Eu gosto muito dos Estados Unidos. Estados Unidos. Assim, eu sempre que eu posso, eu estou lá, eu gosto de estar lá. Ainda tenho como projeto, em algum momento, passar uma temporada lá, né, para desenvolver algumas coisas que eu quero desenvolver. Israel, né, conheci Israel, fantástico, quero voltar com mais tempo. Tenho alguns amigos lá. Europa conheço pouquíssimo, quero conhecer mais. Que legal. Então, assim, eu gosto de viajar. Tenho como sonho de conhecer a China e o Japão, porque eu gosto muito da cultura oriental. Então, isso faz parte do meu projeto de vida e assim vamos. Legal. Saindo da vida pessoal e desse lado, indo para a sua trajetória, conta um pouco, Longinos, de como foi a sua caminhada até chegar na área de segurança da informação. Então, quais foram os pontos que você passou ou o que você teve que aprender? Como que foi a trajetória aí até chegar onde você está hoje? Então, a minha trajetória foi assim, eu comecei como office boy, né? E desde aquele momento eu comecei a me identificar muito com o lado administrativo. Desculpa te interromper, em Jundiaí mesmo? Em Jundiaí, numa grande indústria que era a Sica. Joia. Extrato de tomate elefante, né? Sim. Eu trabalhei na indústria, na matriz, né, que era em Jundiaí. E ali eu fiz uma carreira de 7 anos, fiquei 7 anos ali. Cheguei a ser um analista sênior, vamos dizer assim, né, na área administrativa. E eu era um mero usuário de tecnologia. Ou seja, analista, desculpa só te interromper, mas analista, então, não relacionado à tecnologia. Não, voltado para a área de vendas. Perfeito, tá? Legal. Então, eu era o responsável no Brasil pela toda a estatística de vendas da Sica. Vendas e promoções. Tá? Então, ali foi um grande aprendizado do lado comercial. Né? Porque, por ser uma área de marketing comercial, eu participava muito das feiras, dos comitês de vendas, e ali eu tinha grandes mestres de vendas. Né? Então, ali eu aprendi como vender um produto. Nós somos um produto. Exato. Nós estamos aqui nos vendendo experiência. Né? Então, o produto tem que ser bom. E para ele ser bom, além do conteúdo em si, da fabricação dele, da base, ser bom, você tem que saber vender ele, expor ele. E como é que você expõe da melhor maneira? É que eu falo para meus colegas, às vezes não tem projeto ruim. Às vezes você não soube expor seu projeto, vender seu projeto. E para você vender bem o seu projeto, é conhecer quem está do outro lado. Qual é a expectativa? Qual o nível cultural? Né? Para que você consiga realmente dar match naquilo que você quer vender. Da forma que você vai vender é uma estratégia. Né? Então, ali foi uma escola. Mas toda a parte de negociação, toda a parte de trabalho entre áreas possivelmente veio dessa época. Exatamente. E assim que eu fui vendida. Certo. E eu, naquela época, estava estudando esses cursinhos rápidos.
estava fazendo Lotus 1, 2, 3. Word. Isso, Word, começou a surgir o Word, o Excel, lá atrás, o Windows 3, isso, o Windows 3.11, isso, né? E ali eu comecei... The Base 3 Plus. Exatamente. Estou me entregando a idade. Não tem problema, né? Eu gosto muito, acho que essa é a graça da gente. Experiência, né? Eu falo, a idade passa para todos. Né? Então, e ali eu comecei a surgir uma oportunidade para mim na Dersa, na antiga Dersa. Eu fui como suporte. Que joia. Né? E ali eu tinha que... Eu era o faz tudo ali. Né? Então, assim, eu ficava acampado, ficava em campo junto com os engenheiros, né? Onde tinha obra, tinha um carinha lá do computador. Era eu. Era você. Que joia. E ali se vira, não tinha leva lá para arrumar. Eu que tinha que abrir máquina, dar todo o suporte. E foi onde eu comecei realmente... Aquilo deu um estalo em mim. Falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, cara. Legal. É isso que eu quero. Aí dali já comecei a traçar um plano. Qual era o meu próximo passo? Meu próximo passo ali, meu sonho era trabalhar no CPD, que naquela época era CPD. Sim. Né, o Centro de Processamento de de Dados. Era o alvo, né? Isso, era o alvo. Não era o data center, como é hoje. Tal. A área não tinha uma área de tecnologia ali, a área de tecnologia era o CPD. Tudo era feito ali. E aí surgiu uma oportunidade para mim, porque eu era terceiro dentro da Dersa, que a Dersa era concursado, né? Sim. Depois logo a Dersa foi vendida. Então, assim, eu fui para uma empresa de Jundiaí também, na área de concessionárias. Na Dersa aqui em São Paulo. E você Jundiaí, Dersa Jundiaí. Dersa Jundiaí também? Jundiaí. Eu conheci aqui o prédio da Dersa aqui por ter um amigo que trabalhava lá, mas interessante, não sabia que tinha lá. E de lá você visitava uma série de... Onde tinha obra, eles montavam os alojamentos e eu ficava com os engenheiros. Entendi, perfeito. E aí surgiu uma oportunidade para mim numa concessionária Volkswagen de Jundiaí, uma das maiores de Jundiaí, tradicional, para eu informatizar a empresa. Eu e mais um gerente. E eu comecei como analista de suporte de CPD. E o meu primeiro contato com o sistema operacional foi Unix. E era o Unix da DigiRede. Puxa. Um Unix chamado Digix, né? E foi ali que eu comecei, depois plataforma Unix SCO, depois foi AIX, né? A gente migrou para uma plataforma já RISC, né? Isso. Antes estava Intel, a gente migrou para uma plataforma RISC com um banco de dados, o COBOL /2. Você entendeu? Então, assim, desde o dimensionamento, o desenho do projeto, implementação, né? Toda a infraestrutura de CPD e também implementação de IRP, treinamento ao usuário. Treinamento então, também. Treinamento ao usuário. O que vem possivelmente toda uma carga de facilidade de expor, de trabalhar com informação para explicar para o outro, né? Comunicação. Isso. Então, ali que eu tive que conhecer também um pouco o lado de todas as áreas, né? Para poder fazer a passagem de conhecimento ao usuário final. Então, ali eu me encantei com tecnologia, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Fui cursar faculdade para a área de tecnologia, me especializei. E ali eu me especializei muito forte em Unix. Tá? E aí surgiu uma oportunidade, aí meu sonho, meu próximo passo seria trabalhar na Avenida Paulista. Eu vinha para Paulista, até hoje eu me encanto com a Paulista, porque eu falo assim, eu me sentia ali, tudo é possível ali, que as coisas da noite pro dia, né? Você sabe que, desculpa te interromper de novo, mas contando o Jorge conta muito disso, que teve uma época que ele falou, não, eu quero trabalhar na Paulista. Isso. E saiu lá de porta em porta, entregando currículo para poder encontrar. Mas legal porque era o sonho realmente, né? A Paulista era o centro financeiro, parte ainda continua, mas de São Paulo, né? Então, para mim ali era a minha meta, trabalhar na Paulista. E aí surgiu uma oportunidade para mim, imagina, eu quase 7 anos numa empresa, eu já era gerente de CPD, zona de conforto, 21 anos, 22 anos, né? Tinindo. Eu falei, poxa, surgiu uma oportunidade para mim de recém-casado, meses de casado. Surgiu a oportunidade para mim na Andersen Consulting, por um contrato de 3 meses. Ou seja, trocar toda a estabilidade que você tinha, que você já vinha desenvolvendo, por uma possibilidade de 3 meses. Era uma escolha difícil. E quarteirizado pela Procwork. Ou seja, não era nada uma decisão fácil. Não, mas eu ouvi do meu gerente assim, olha, tudo depende de você. Se você der o seu melhor, existe grande chance da Andersen contratar você direto. Poxa, fantástico. Isso foi no ano 2000. Tá? E aí eu fui para a Andersen,
como arquiteto de Unix. Legal. Sun Solaris. Tá? Perfeito. Sun Solaris e um pouco AIX. E aí eu fui para essa empresa, era uma startup do mercado de energia elétrica, que faz esses leilões de energia, que é a atual CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu cito porque eu tenho muito carinho por essa empresa. Tem meu tijolinho ali, minha contribuição. Fez parte da formação. Foram 7 anos ali. 7 anos. Tá? E aí eu comecei, em paralelo, desde o startup de construção, ali já era um data center, com sala, cofre, todo gerenciado e tudo mais. Desde a definição de data center, de infraestrutura, eu também acumulei a função de telco, de telecom, né? Então eu tive que conhecer muita questão de Cisco, plataforma Cisco, fiz toda a formação, os principais, né? Não, porque aquilo é um mundo. É um mundo, é outro mundo, né? Então eu fiz os cursos principais de Cisco, e desde para poder implementar suítes, catalyst e tal, aquela coisa toda, definição de backbone e tal. Então, assim, toda a instalação, infraestrutura e passagem de conhecimento para a produção. Perfeito. Documentação, ali que eu fui aprender o que é documentar. Porque especificar. A Anderson foi minha escola, atual Accenture, em quanto é importante documentação, né? E como é que se faz de uma forma estruturada. Na época, lógico, de início, a gente tem resistência, porque técnico não gosta de documentação, né? Mas eu entendi. Escrever isso, para quem que eu vou deixar? Exatamente. Quero fazer. Ali já começou a me despertar a questão de processo. A importância de processo. A importância. Eu passei a valorizar muito mais. E aí, eu era a pessoa backup de segurança. Tá? E aí fui trabalhando em infra, documentando o processo. E Unix, redes, né? Sim. E documentação, toda a parte documental. E também pessoa backup de segurança. Que é o início, né? Que é o início. E continua sendo fundamental, né? A gente tá vendo só que a segurança naquela época era muito voltada à segurança de infra, né? Sim. Aquela coisa de perímetro mesmo, né? Firewall, essas coisas. Sim. Fiz toda a formação checkpoint, sabe? Sempre gostei muito de checkpoint. Um pouquinho de asa, tá? E aí, passou um ano e pouquinho, 1 ano e meio, eu também acumulei essa função, que a pessoa saiu, o profissional saiu, e eu acumulei essa função. E aí, eu comecei a me aperfeiçoar mais com segurança, me especializar. E aí, saiu... Olhando para o pilar tecnológico. Olhando, inicialmente. Puramente TI. E tecnológico. O processo você já estava tendo um pouco, e a questão de cultura também de segurança. Certo? E aí vai a dica, né? Para os profissionais, né? Atenção. Sempre olhar a tendência. Perfeito. Quando a gente pensa em tecnologia, olha a tendência daquilo, para onde está indo, o que daqui a pouco o mundo vai precisar e a gente não está preparado. Né? Então, eu sempre me antecipei. E sempre achar um greenfield, achar um ponto onde você pode se encaixar. Como? Olha lá fora. O que os Estados Unidos está fazendo, o que Israel está fazendo, o que a Rússia está fazendo, o que a China está fazendo. Tá? Então, assim, olha para onde está indo, e que daqui a pouco isso vai ser uma necessidade de mercado. Então eu já me antecipava e procurava fazer os cursos melhores. Eu não queria fazer um monte de cursos, eu queria fazer o curso cirúrgico, aquele que realmente iria fazer diferença. Te agregar. Exato, diferença no meu profissional. Perfeito. Né? E buscava as melhores escolas para fazer. Tá? Eu nunca tive aquela loucura de um monte de certificação, é qualidade, não é quantidade. Perfeito. Tá? Então é conhecer com profundidade. Hoje o jovem, ele quer conhecer tudo muito rápido, tudo num clique, né? E não tem profundidade. Tá? Então o que a gente mais tem carência hoje no mercado, profissionais que realmente conheçam com profundidade. Hoje eu estou muito no estratégico, mas se eu precisar mergulhar, eu mergulho. Eu falo, me dá 10 minutos. Eu vou resgatar e eu sei onde buscar. Né? Então, assim, não subestime. Falta base, né? Você fala assim, aquela vem sem aquela vontade de aprender o beabá, a base para poder não tem construir. Vontade e não tem paciência. Exato. Tá? Porque você vem da era do celular, que é tudo num clique, rápido. Né? Next. Né? Então, assim, a gente vem da época de que não tinha Google. Tinha que se debruçar ali. Manual. Cara, manual e tudo em inglês. Isso aí. Eu não sabia inglês. Sempre com o dicionário do lado e traduzindo. Então, assim, tem como você saber. Hoje você vai no Google, lá você busca. Vai no YouTube, tem passo a passo como fazer. Então, só não aprende quem não quer. É isso aí. Tá? É isso aí, você tem razão. Então, eu sempre tive essa sede, de aprender, de ver coisas novas. Então, a tendência sempre te passou à frente. Naquela época, eu vi que segurança da informação. Falei, cara, vamos separar essa palavra aí. Segurança. Mesmo porque tem segurança de todo jeito, segurança da informação. E o que é informação? Isso aí. Cara, vamos discutir o que é informação. Isso aí. Né? Quando você fala isso com o usuário. Informação, conhecimento e como que isso compõe, né? Quando você fala com o usuário na ponta da área de negócio, o que é informação para você? Para ele é o papel, que está no papel,
né, o que foi falado na reunião. É muito mais que isso. Sim. E como que TI vai blindar a segurança? Se hoje muitas áreas de segurança estão debaixo de TI. Sim. Como que ele consegue garantir a segurança no todo? E uma das coisas, Amir, que eu nunca gostei de me enganar. Sabe? Então, assim, eu sabia que em algum momento ia se tornar segurança corporativa. Sim. Tá? Que isso ia se tornar estratégico. Haver essa necessidade. Que o presidente ou quem assina legalmente pela empresa, ele vai ser o responsável pela segurança, como está acontecendo. Sim. Naquela época eu fui um dos primeiros, a primeira turma lá da Módulo a fazer o curso de Security Officer. Joia. Ali eu me encantei. Falei, é isso. É isso que eu quero. É para aí que vai a segurança. Entendi. E eu fui me especializando. Foi minha primeira empresa que eu implementei uma política de segurança, foi na CCE. Tá? Então e errei na minha estratégia. E que bom, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente erra, é a possibilidade da gente acertar de novo. Eu venho do interior também, bem mais longe, uma cidade bem menor, e às vezes eu brincava com minhas primas. Minhas primas falavam, não, meu pai não erra. Eu falo, o meu erra. Minha mãe também. E eu agradeço por isso, porque é a forma de eu olhar e não cometer o mesmo erro, né? Então você trouxe um ponto que é muito importante. E para não ser superficial, sim, aonde eu errei? Né? Analisar. Foi na aderência. A minha política, na época, não tinha aderência, porque ela não teve sucesso, não teve engajamento. O meu CIO não patrocinou. Tive dificuldade de ele comprar a ideia. E aí, por quê? Porque eu não soube vender. Por que eu não soube vender? Eu vendi sopinha de letras, achando que eu blindando ali, montei uma enterprise, aquele melhor dos mundos, o que eu fui by the book. Sim. É que eu falo, não seja by the book. Entenda, conheça muito bem o seu negócio, conheça a cultura da sua empresa, e aí você olha para as boas práticas e faz, isso aqui faz sentido, isso não faz, isso aqui faz sentido. Eu vou mudar o jeito de falar aqui, para que lá entenda o que está falando. Então você faz quase que uma teclinha SAP. Isso. Não mude a essência, né? Mas adeque ao cenário. A abordagem, a linguagem. E assim, mas eu fui aprender com o tempo. Perfeito. Lá eu não tive sucesso com essa política. Escreveu, gavetou e acabou. Tá? Para dizer que tinha. Exatamente. Era para responder auditoria. Perfeito. Como muitos ainda fazem, né? Para responder auditoria. Então, eu sempre digo, a melhor política é aquela que faz parte do seu dia a dia. Que é natural, que as pessoas sabem que existe e respeitam as regras da companhia. Sabe o porquê, entende o benefício. Perfeito. Fala, venda sempre o benefício daquilo. Né? Porque quando que as pessoas aderem? Quando entende o benefício. Por que você troca de carro? Por que você adquire um novo celular? Porque você entende o benefício. Você não vai trocar só por trocar. Né? Então, a mesma coisa é uma nova atividade. Isso não é só para segurança, é para nossas vidas. Sim. Né? Então, ali foi... Aí eu sempre fui galgando minha carreira e traçando para que se um dia a segurança fosse estratégica. Excelente. Tá? Fui fazer, aí eu sempre era auditado, ali 6 meses eu era auditado por 2 auditorias que a gente reportava a ANEEL e confrontava os relatórios. Né? A ANEEL, pesado. A ONS, junto com a ANEEL, confrontava os 2 relatórios das Big Four. Eu falei, poxa, um dia eu quero estar do outro lado. Quem está fazendo isso? Dentro do meu planejamento, eu entendi que eu tinha que ter envergadura. Sim. Né? Então eu não poderia trabalhar somente num segmento, numa linha de atuação. Perfeito. Então eu falei, poxa, um dia eu quero estar na auditoria. E aí surgiu o convite para trabalhar em uma das Big Four, depois de 7 anos. Eu tive que pedir demissão, não foi fácil, porque era uma empresa gostava, né? demais, e eles gostavam de mim também. Que joia. Meu chefe rasgou a minha carta de demissão, falou assim, cara, você está com problema, você está estressado, pega umas férias. Uma semana. Ele rasgou a carta, falou, não, vai para casa, amanhã você volta e a gente conversa. Falei, tá bom, eu já estava decidido, eu penso muito para tomar uma decisão. E tomou, né? Então, no outro dia eu voltei, entreguei, e só imprimi de novo a mesma carta. Falei, tá aqui minha decisão. Tenho carinho até hoje por ele, é o Edson Lugli. Tá? Eu falo o nome dele porque foi um dos caras que eu aprendi muito. É legal, tem pessoas que marcam. Tem uns caras assim, que tecnicamente é um cara fantástico. Então, o cara que conhece com profundidade mesmo e assim, quieto. Eu falo, quem sabe faz. Isso. Não fica fazendo barulho. Né? Exatamente. Pega e faz. Então, ele e sabe passar. O Lugli é um cara que sabia ensinar e passar. Então, em homenagem a ele, eu cito o nome dele aqui.
tenho muito carinho. A gente faz tempo que a gente não se fala, Lugli, mas tenho muito carinho por você. Aí, ó, surgiu uma boa oportunidade, já vai marcar o happy hour. E aí vem de berço, isso. Que é gratidão. É isso aí. Ninguém chega a um lugar sem ter gratidão. É isso tá? aí. Então, em várias pessoas desses, como o Lugli, que eu tenho gratidão. Meu primeiro chefe meu primeiro líder, que foi da SICA, homenagem a ele, José de Lima Orides, Paulão. Tá? Então, assim, são pessoas que eu tenho como mestre, gurus que eu sigo até hoje, e eu sei que eles compartilharam, que ensinaram, que investiram na sua formação. Né? Ele investiu em mim quando eu era office boy. Falei assim, menino, vai longe. Isso. Entendeu? Ele que me efetivou. Que joia. Né? Então, assim, devo muito a ele. Também. Então, foi assim que eu me preparei para a questão da segurança, e eu entendi que a governança ia chegar a ser uma governança. Tá? Aí fui para a auditoria, trabalhando nas Big Four, foi fantástico, tenho carinho por ela até hoje. Eu vou citar o nome, que é a KPMG. Tenho amigos lá ainda, o Leandro, que está lá, grande amigo, está lá. Faz tempo que a gente não se fala, Leandro. Mas é um amigo que eu tenho carinho. Só promoveu o happy hour com todo esse pessoal, né? A gente era colega de baia. Sim, que joia. Colega de baia. Hoje esse cara é sócio, né? Que legal. E por mérito dele, é um cara que construiu a carreira dele, é um cara que conhece muito, batalhou muito, corajoso, é um cara que vai para cima, então assim, merece onde está e merece muito mais. Tá? Então eu trabalhei na KPMG por 2 anos, quase 3 anos, fiz grandes projetos lá, da turma nossa, que a gente chamava a área, que a gente começou, quando começaram a construir a área de cybersecurity, só que não chamava cybersecurity naquela época, em 2007, 2008, chamava ITAS. Né? Eu era desse time, eram 6 profissionais, e a gente ajudou a construir essa estrutura. Né? Fui lá como consultor sênior, e ali eu fui um dos primeiros a fazer a certificação do COBIT. Poxa. Então, quando eu estudando segurança, eu fui fazer COBIT. E aí começou a estourar projeto, acontecer projetos para a KPMG, estratégicos de segurança. Então, eu era o profissional que era alocado para fazer esses trabalhos executivos, estratégicos. Foi fantástico. E daí é bom porque você tem uma possibilidade de conhecer diversas empresas e aprender a falar a linguagem de diversos negócios diferentes. Né? Cara, eu construí, eu posso falar, tem poucas coisas que eu bato no peito e falo, eu fiz. Ali eu fiz para uma grande empresa, aí eu não posso citar, lógico, mas uma grande empresa global, de construir uma política global. Cara, isso é complexo. Sim. Porque, assim, eu fiquei meses estudando para achar o caminho. Depois que eu achei o caminho, pessoas diferentes, exatamente. Culturas, particularidades de cada país. Eu tive que. Como é que eu vou estudar as leis, as particularidades de cada país? Não tem como. Então, assim, resumindo, aí outras pessoas da KPMG me ajudou, mestres que me ajudaram, e a gente chegou num caminho que era construir. Hoje é comum falar, mas na época não existia isso. Não. Então nós criamos uma política mãe e debaixo dessas políticas guidelines. Perfeito. Cada guideline era um país. Então, assim, você já adequava as particularidades locais, respeitando a política mãe. Perfeito. Então a gente conseguiu implementar, eu defendi esse projeto, depois eu fui apresentar para um board todo, eu tinha mais de 30 executivos. Né? E essa empresa global, a responsável era a empresa aqui do Brasil, foi tocada aqui pelo Brasil. Que legal, eles que puxaram. Então a gente foi implementando país a país as suas políticas. Então foi fantástico, um processo que eu aprendi muito, porque exigiu demais de mim, de eu não conseguir dormir, sabe, dar dor de barriga, aquelas coisas todas. Amanhã eu tenho que chegar numa mesa com 30 executivos para falar a linguagem deles. E com meu sócio, então assim, meu sócio também junto participar da reunião. Então assim, mas isso é um fechamento. Tá? Então, assim, foi um trabalho de equipe, foi um trabalho muito bacana, que eu aprendi muito, me deu muita envergadura. Tá? E aí eu fui navegando. E aí eu sentia que eu precisava de aprender outras coisas. E aí surgiu, eu estou falando de grandes empresas que fez a diferença na minha carreira. Tá? Lógico, eu passei por outras várias empresas. Eu precisava trabalhar numa empresa de data center. Então eu recomendo para os colegas, vá trabalhar numa consultoria, vai trabalhar numa auditoria, vai trabalhar numa empresa de data center. O que eu aprendi em data center? Senso de urgência. Não pode parar. Cara, você vai entender o quanto custa 1 minuto. O quanto custa um banco, por exemplo, um grande banco, parar por 5 minutos. Isso. Na época, parou a Redcar.
Nós ficamos, parou 10 minutos, saiu fora do ar 10 minutos. Nós ficamos uma semana se explicando. É isso aí. Relatório para cá, relatório para lá, relatório. Você deu assim, análise uma de causa semana. raiz e vai. Exatamente. Procura, Isso aqui a gente não aceita como argumento, volta. Então, assim, foi uma semana se explicando para o cliente e internamente. E, então, assim, eu cuidava de uma carteira de finanças e saúde. Tinha 55 clientes. Eu cuidava do delivery. Eu era executivo do delivery e eu reportava para alguns CIOs estratégicos da companhia. Então, assim, era extremamente tenso, exaustivo, saber que é uma sala de guerra, né? O que é cada isso? Um quer defender o seu, né? O seu, e aí que você aprende que se não tem processo... Exato. É a hora que você vê vira pancadaria. Isso, exato. Né? Então, assim, é processo ali. Ali é processo de tempo em tempo a quem você dá status, quem é que dá status. Então, ali eu aprendi isso. Então, para mim, sim, foi fantástico essa passagem nesse data center, um grande data center do Brasil, tá? E assim foi. Depois eu fui para o SPC Brasil, é uma empresa que eu tenho carinho, tenho amigos lá ainda lá hoje. São uma passagem que eu tive que foi fantástico, que eu fui lá para implementar a governança de cibersegurança. Né? Isso era novo para eles, porque vinha um cadastro positivo, então tinha que subir a régua em questões de adequação, regulamentação. E como esses dados iam ser tratados. Exatamente. Né? Então, nós tínhamos que correr, nós tínhamos um prazo para implementar essa governança lá. Foram 7 anos também lá, quase 7, 6 anos e pouquinho, mas quase 7 anos. Você viu que a minha marca é 7 e 7. Porque é um ciclo, Sim. é onde se constrói. Sim. Ou você vê o cara fica 6 meses na empresa, já muda, um ano já muda. Então, se você não constrói nada, não dá tempo de se construir. Longines, eu brinco que o pessoal entra querendo ser presidente, né? Ele entra querendo ser presidente da empresa e não sabe que é uma construção. Eu tenho profissionais na equipe que, assim, um ano, ele falou assim, eu já queria passar para pleno. Passou outro ano, eu quero virar sênior. Eu falei, cara, não é questão de tempo, de carteira, é de experiência, vivência, né? O que você já realizou? É isso que vai te dar maturidade para conseguir passar. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem um ciclo, né? Tudo tem um ciclo, né? Então, eu fui para o SPC, fiquei quase 7 anos lá, grande sucesso, fantástico, a gente fez grandes trabalhos lá, tive uma equipe fantástica, sabe? É uma das empresas que eu tenho, assim, orgulho de falar. E aí, meu sonho era trabalhar numa empresa israelense. Verdade. Tava lá, algumas marcas entraram na lista. Tava na lista, né? Falei, um dia eu vou trabalhar numa empresa israelense, quero conhecer Israel e tal. E aí surgiu... Por quê? Porque... Deixa eu aproveitar para entender um pouco por que disso. Na minha concepção, até onde eu enxergo, até onde eu conheço, Israel... junto com os Estados Unidos, estão ali, China também, Rússia, mas são os países que estão na frente em questões de desenvolvimento em cibersegurança, em defesa. Certamente. Eu penso em cibersegurança como defesa, cyberdefense. É um pouco diferente o conceito e a atuação de cybersecurity. Né? Então eu falei, um dia eu quero estar numa empresa dessa, respirar isso e aprender com eles. E aí surgiu o convite, via LinkedIn, alguém me abordou, a gente foi 7 meses esse processo, foi lento, moroso, que o israelense ele vai abrindo aos poucos, né? E te aborda e vai abrindo aos poucos sobre o projeto. Faz todo o seu background check. Exatamente, levanta tudo. E aí eu fui para essa empresa, que era uma joint venture, tá? Fui para lá para ser o head aqui da América Latina, trazer toda a tecnologia de cibersegurança para o Brasil e traduzir e tropicalizar aqui para o nosso país. Então eu estive em Israel, em Haifa e Tel Aviv. Conheci o quartel-general dos caras, eu fiquei encantado. É um lugar que eu entrei, que eu falei assim, eu tremia, assim, eu vibrava de alegria. Eu falei, nossa, eu não queria sair dali, eu não queria sair dali, sabe? Porque, aquele sonho, né? Tô aqui. Porque você vê realmente na essência de verdade a questão da defesa cibernética, né? Sim. Eu vi o centro de monitoramento. Aqueles mísseis que são abatidos, são essa empresa que faz o monitoramento, que eu trabalhei. Tá? Então, assim, é fantástico a questão do que eu aprendi, o pouco que eu consegui aprender com eles, cibersegurança mudou, assim, poxa, mudou meu conceito e minha forma de abordar a segurança. O que eu estou querendo dizer? Abriu. Eu falei, eu tenho que rever. E isso que já fazia tempo que eu estou na área, eu achava que eu conhecia um pouco a segurança, eu falei, cara, mas é um pouco diferente a forma de atuar, a abordagem, a forma de ser realmente cirúrgico, como eles falam, né? Enquanto eles falam, enquanto todos estão preocupados com 99% da segurança, eu vou
atacar naquele 1% que você desconsidera. Aqui Porque nunca, ali- aqui nunca ninguém atacou, aqui ninguém É vai ali. entrar, aqui, é ali que eu vou É ali. entrar. Então, quer dizer, resumindo, eu olho tudo. Os 99% e 1% que você não está olhando. Sim, Segurança se trata no todo. E como? Como um ecossistema. excelente. Entendeu? Então, Não segurança... adianta olhar isolado. Não. Você tem que ver as áreas de interligação entre as diversas... O que eu estou querendo dizer? Segurança, hoje a gente fala muito, o tempo todo, só de segurança de TI, Sim, de infraestrutura. sim, Segurança física e lógica, ela tem que estar integrada. sim. Estou falando de segurança patrimonial. Uhum, sim. Né? Então, assim, quem olha para... Não, segurança patrimonial é outra área, é outra coisa. Não é outra coisa, é segurança. Faz parte. Né? Tá ali. Então, e começa por onde? Aí que é a graça, que é onde eu falo que mudou meu conceito. Começa por onde segurança? Isso é pergunta de presidente quando eu faço entrevista. Bom, gente, por onde você começa a sua abordagem de segurança? Eu falo por pessoas. Isso aí. Mas por que pessoas? Foi porque quem é que opera? Quem é que atua? Se você não tiver pessoas, você não vai ter problema de segurança. Exato. Só Deixa os tecnologia, equipamentos configuradinhos, tecnologia, exato, ele vai para funcionar. quietinho. Exatamente. Ele vai funcionar, não vai dar problema. Exatamente. Tá? Então, mas você vai ter um cara que ou não atualizou, né? Ou atualizou errado, Sim, ou não fez backup. Os ransomwares da vida estão provando isso. está provando. Né? Então, assim, a gente peca no básico. Sim. Tá? Então, Isso começa... até parentes longinos. Eu fui Tudo. numa grande empresa, não vou nem falar o segmento aqui, e daí tinha lá uma referência a um projeto, BBF, né? Uhum. Que vai, tempo, a gente vai vendo, e daí depois de um tempo a gente vê que o projeto BBF era o básico bem feito. Isso. O básico bem feito já resolve boa parte do Isso. problema, e ensinar, fazer capacitação faz parte disso, porque você vai estar treinando as pessoas. Exatamente. E aí, quando você coloca essas coisas no presidente, o presidente gosta de dar umas invertidas. Longinos, é bonito de ouvir falar, o discurso é bonito. Me exemplifica isso, então. Como é que você traz essa segurança para pessoas? Uhum. Foi desde o onboard, quando você contrata o profissional. Presidente, pensando melhor, não é nem no onboard. Desde quando o seu RH vai buscar um profissional no mercado. Exato. Porque quem garante que você não está trazendo concorrente? Quem garante que você não está trazendo um espião? Então, como é que você vai... Existe um processo e técnicas para você buscar um profissional no mercado junto ao seu RH. Depois que você trouxe ele, como é que você faz o onboard dele? Você tem que explicar para ele quais as regras da companhia. Cultura, né? Ali, é questão de uma reuniãozinha de meia hora que você faz o processo de onboard, dá um treinamento para o cara e fala assim, ó, as regras da companhia são essas aqui, ó. Pum, 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 pum. Deu o trilho. Dá o trilho para ele. Dá a política para ele ler. A política. Ele não vai ler. Porque quando você quer trabalhar, você vai assinar qualquer coisa que aparece na sua frente. Aí como é que você garante que ele leu? Faz 10 perguntinhas. Teste. 10 perguntas com consulta. É para ele ler a política. Com consulta. 10 perguntas. Ele vai ser obrigado a olhar lá. Decor, tem Isso. que ler. Ele vai ler essas 10 perguntas, o mais importante da sua política. Perfeito. Ele vai ler e vai responder. Respondeu? Responde. Está de acordo? Então assina um termo que chama de acordo com a política. Sim. Isso vai no prontuário dele. Amanhã qualquer desvio, uma não conformidade dele, que possa levar até um crime digital, você tem um amparo legal. Tá? Então, desde o onboard. Bom, fez o onboard. E depois? Cara, ele é responsável, tem que estar claro para ele as fronteiras das responsabilidades. Porque o que a gente mais vê, Amir, são pessoas transferir responsabilidades. Não está comigo, né? Não, isso aí, cara, isso aí tem que deveria haver. Isso aí existe o processo de mesa limpa, né? Que está lá na ISO. Sim. Saiu, fecha a tela. Eu abordei o usuário. Falei, você não fez, mas por quê? Você deixou sua tela aberta. Mas, cara, daqui 2 minutos, 3 minutos, Ele fecha vai a fechar tela. sozinho. Ah, é? Eu só preciso de 1 minuto na sua máquina. Pode tomar um café, deixa aí. Deixa aberto. Você vai ver o que eu Não, faço. mas também não é assim. É assim que funciona. E hoje você precisa... Para piorar, sua tela não precisa estar aberta, porque o usuário vai e invade. Isso. Então, mas você pode minimizar riscos. Sim. Então, a responsabilidade da máquina é sua. Feche. Não compartilhe sua máquina, sua senha usuário. Então, assim, a sua credencial, né? Não compartilhe. Então, são questão de educação. Primeiro você educa, depois você responsabiliza, depois você penaliza. Perfeito. Aí ele começou a entender. Isso começa a conversa com segurança. É assim então, que constrói. Está claro para ele até onde vai a responsabilidade dele. Hoje não está claro para o usuário. Ele vai falar que, mas vocês têm aplicativo, o antivírus que deveria bloquear, não sei, mas ele acessa tudo que não é para acessar. Depois quer que o antivírus faça milagre?
Aquele equipamento é dele? Não. Por que você está fazendo assim? Se não é seu. Exato. Essa é uma ferramenta da companhia. Deve ter acesso a fins da companhia. Exato. Tá? Então, essas coisas, presidente, que a gente tem que começar a educar e responsabilizar. Exatamente. Quando o cara assina, ele começa a ficar preocupado. Exatamente. Entendeu? Então, ganha um peso diferente. Isso. Então, nós falamos pessoas, processo, isso é um processo. Uhum. Aí depois tecnologia. Aí vem a tecnologia para automatizar aquilo que a gente definiu como processo. Perfeito. E depois de tecnologia, aí eu vou falar de inteligência. Hoje o mercado está falando de inteligência. Começando. O tempo todo. Começando. O tempo todo que ele vai lançando, por quê? É mercado, sugira o mercado tal. Tá bom, mas você vai falar de inteligência para quê? Para automatizar o caos? Primeiro precisa fazer o básico. Exatamente. Então é dessa forma que eu gosto de trabalhar com segurança, que eu monto minhas estratégias e dá certo. Legal. Pode ter outros meios, outras formas, mas é dessa forma que eu venho ao longo do tempo, eu vou ajustando, para entender, então eu vou ter que mudar isso. Tal. Adequar. E aí o ecossistema, voltando para o ecossistema. Sim. Então você tem a área de cyber. Então como é que você garante a efetividade dessa área de cyber? Fiscalizando. Quem vai fiscalizar? Você? A sua área de cyber? É conflito de interesse. Usa auditoria, usa compliance. Que é o poder de polícia que Exatamente. vai, de fato, permitir que aquilo seja executado. Então, essas áreas têm que se retroalimentar. Perfeito. A gente vê muito gaps recorrentes. Cara, já erramos. Doeu, ficamos X tempo fora, erramos de novo. Escrever, não dá, né? É gostar de ser ruim. O chefe falava isso. Você pode errar, mas não repete. Não é? Escreve. Então, assim, por que erra de novo? Então, assim, aquilo que é crítico para o negócio, cara, auditoria. Próxima auditoria, coloca isso no seu checklist para ir lá e auditar se ele realmente executou o processo ou implementou o processo que a gente pediu da forma correta. Então, vem essas áreas para complementar. Perfeito. Tá? A área que eu falei, a área de segurança física. Quantas vulnerabilidades existem hoje para segurança física, engenharia social e tudo mais? Aí vamos lá para automação industrial, OT. Né? Quem está olhando para esse mundo? Estamos olhando, mas está lá longe. O cara tem que estar perto, monitorando e de forma integrada. Porque pode virar o caos, pode parar toda a produção, pode comprometer todo o negócio. Pode. Né? Você sabe que existem combinações de grandes ataques para operações críticas. Sim. Energia, sim. Mas sim. Isso já é assunto de guerra, cyberwar. Sim. Né? Então, a gente viu recentemente acontecido. Né? Então, assim, como que se você não tratar isso como um ecossistema, você vai ficar sempre andando em círculo. E sempre com aquele sentimento de incompetência e de que o crime está sempre um passo à frente. Não é que ele nós precisamos mudar o nosso método de combater a questão da cibersegurança. Perfeito. Tá? Então, é dessa forma que eu trago a segurança para a minha vida. E eu falo que segurança a gente não responde com produto. Se você foi atacado, o que acontece? Troca equipamento, troca o software, troca o cara lá, o CISO. Não é isso, gente. Não é isso. Mesmo porque você está perdendo a experiência daquilo lá. Eu tinha um professor, inclusive da área de segurança da informação, Paulo Lício, na especialização, agradecer, né? A gente, inclusive, abrindo um parênteses, eu estava agradecendo, uma das pessoas que eu aprendi muito foi um amigo em comum, que é o Sérgio Recupero, e a quem eu agradeço também, porque aprendi muito com ele. Mas esse professor, Paulo Lício, ele comentava que o que você faz? Né? Você está sob ataque, o que você vai fazer? A primeira coisa que o pessoal falava é, não, puxa o cabo da rede. Ele falou, olha, por várias vezes eu fiz isso algumas vezes, e efetivamente acontecia de novo, porque eu não pude aprender com aquele processo. E acho que é muito do que você estava comentando agora, né? Sim. Ou seja, troca, muda, mas e aí? Como que eu vou aprender? Essa pessoa que sofreu, ela tem uma experiência para passar e para evitar que aquilo aconteça de novo. O que você está fazendo? Quando o cara está ficando bom, você tira. Você tira, exato. O que é isso? Então é mudar a forma, não é as pessoas, não é a tecnologia, é a forma. Legal. Tá? Legal. E como foi, dentro disso, a chegar aos top... Opa. Só bem na direção. Tá bom. Aqui? Isso. Tá bom. Então vamos lá. E como foi chegar... eu estava, inclusive, num evento, quando eu vi chegar ao top 100, né,
da Cyber Defense Magazine, que você recebeu o prêmio ano passado, foi isso? Ano passado. Eu estava num evento e pude vê-lo e até ouvir você falando. Como foi chegar até lá? Como foi o processo? Como foi a escolha? Conta um pouquinho sobre isso. Ótimo. Acho que é legal de falar também do que a gente conquistou, né? Daquilo Sim. que a gente tem. Eu vejo essas coisas, prêmios, como se fosse a coroação de toda uma história. Tá? A gente não pode fazer disso uma moda. Eu também quero. Uhum. Por que você quer? Então você tem que ter um propósito. Uhum. O meu propósito não é para ser melhor, provar que eu sou melhor que os outros ou qualquer coisa nesse sentido. É uma consequência. É uma consequência. Perfeito. É uma consequência. E lógico que ela foi desenhada, ela foi desejada, ela foi trabalhada. Por quê? Para levantar uma bandeira, na verdade duas, tá? A primeira é que a cibersegurança precisa ser olhada de uma outra forma. Perfeito. Ela precisa ser fortalecida dentro das companhias, que a segurança, eu diria até que deveria mudar esse nome segurança, porque a gente vem de uma história de segurança, que segurança é papel de polícia, e não é papel de polícia. É mais um papel de seguro. Uhum. É sentimento de estar seguro. Uhum. É o seguro do meu automóvel, é seguro. Tu pode trafegar, pode negociar, pode fazer sua transação, que está seguro. Entendeu? Então, é mais esse sentimento que nós temos que vender, né? E defender. Então, essa questão, por essas minhas trajetórias e acessos a empresas internacionais, Uhum. a gente vai se relacionando. Eu escrevi muito artigo para fora, principalmente para a Europa, Estados Unidos, e vira e mexe me convidam para escrever artigos, e aí eu sou obrigado a estudar mais. Né? Isso é bom, né? Porque você tem que escrever, então você tem que saber o que você está escrevendo. Exatamente. E eu não quero escrever algo que todo mundo já está falando. Não dá para jogar no chat GPT hoje. Não dá. Conteúdo ali. Exatamente. Então, e desde que eu venho escrevendo, não tinha. Não tinha, né? Isso é muito recente. Então, assim, eu pesquiso, eu quero falar de coisas que ninguém está falando. Por quê? Para você realmente subir a régua. Ser relevante. Ser relevante. Então, com isso, foi chamando a atenção lá fora. Uhum. E aí começaram a entender que eu era um dos profissionais elegível a ganhar um prêmio. Uhum. E aí me convidaram se eu queria participar. Foi um convite, começou com um convite. Foi um convite se eu queria participar dessa análise. Que legal. É um processo quase de CISP, tá? Uhum. Você tem que provar seus projetos, pessoas... você relacionou para poder... dar referências suas, entendeu? Depois tem uma entrevista final com uma bancada que os caras colocam 2, 3 cenários e colocam como é que você faria. Interessante. Tá? Então, foi um processo de 6 meses e aí eu ganhei o prêmio. Que joia. Essa foi a primeira bandeira que eu levantei. Uhum. A segunda é por ser negro. Uhum. Tá? A gente tem que parar. O mundo não vai evoluir. Aí eu mando essa mensagem para todos, que o mundo não vai evoluir, não vai dar o próximo passo se a gente não resolver essa questão de que nós criamos. Uhum. A questão do preconceito, fomos nós que criamos. E não é só contra negro. Qualquer um. A obesidade, o que nós fazemos com as mulheres, né, agressões às mulheres, né, a questão ao gay, a questão... Cara, vamos parar com isso. Uhum. Se a gente não resolver essas questões do preconceito, nós não vamos dar o próximo passo. Perfeito. A gente dá 2 passos para frente, 10 para trás. Porque a gente não resolve isso. Uhum. Tá? Perfeito. Então, é foram essas as duas vergonhoso bandeiras. nos dias de hoje a gente ainda enfrentar esse tipo de situação. Então, e mostrar para os negros que é possível. Uhum. A questão não é de cor. Eu ganhei porque eu sou negro. É capacidade. É só dar acesso. Resumindo é isso. Se todos tiverem acesso, todos chegam lá. Desenvolver. Qualquer um pode ganhar esse prêmio lá. É só se capacitar, defender bons projetos e construir. Ter isso como meta. Não, Longinos, dentro disso, até para a gente começar a entrar em alguns temas aqui, dos quais a gente já passou, e acho que agora é mais frisar alguns pontos importantes. Falando sobre carreira, capacitação, formação, que a gente já tratou um pouquinho, a gente percebe uma grande deficiência na área, né? Um grande gap da quantidade de pessoas, de profissionais que precisam. Você acredita que isso pode se tornar uma bolha, ou seja, segurança dependendo e não tendo pessoa, e como que isso vai se comportar aí nos próximos anos? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Então,
Amir, esse é um grande gap, né? Uhum. Que nós temos atualmente, tá aí, é uma realidade, essa questão desse capacity, né, de Uhum. profissionais. E esse é um problema que nós criamos. Nós sustentamos isso. Por quê? Você vai lembrar bem. Nas décadas de 80, 90, tinha boas empresas de educação, de certificação. Uhum. As empresas, quando você participar de um processo seletivo, ela falava assim, olha, você tem certificação X? Uhum. Uhum. Tenho 2, ela pede 4. Então tá bom, mas você é muito bom, você tem um estoque, você tem um projeto, nós vamos fechar com você. E te investir para você ter as outras Só que você tem o seu comprometimento de fazer esses 2. Exato. É isso aí. Embarcou, beleza. Você tinha que provar, pelo menos as empresas que eu passei, eu tinha que provar que eu tinha que fazer X cursos por ano. Né? A empresa CCE que eu trabalhei, que eu citei, eu fazia 4 cursos por ano. E não era curso... Não. Curso denso, né? Exatamente. Com conteúdo pesado. Com conteúdo e entregava a certificação no RH. Exato. A certificação ficava lá no meu prontuário. Uhum. O que é isso? É uma das formas da empresa reter o profissional. Porque está investindo. Né? Né? A gente ensinava termo tinha que ter uma permanência mínima de 2, 3 anos para aquilo se pagar, tá? É o retorno, né? Sim. E a questão de retenção do profissional. Hoje em dia, eu já fui comercial, né? Então, muitas vezes eu comercializo lá uma proposta com o cliente, aí ele fica apertando a gente no número e fala assim, cara, esse negócio de treinamento, tira isso aí tira. Isso aí a última linha, limpa. Limpa porque isso aí a gente vai aprender em voo. Na implementação, encosta alguém, cara, ninguém aprende da noite pro dia. E isso é a maior causa das vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Você não vai saber habilitar aquela funcionalidade que gera uma segurança específica, exatamente. Né? MacLocking para proteger o switch. Isso não vai ficar. Para que vai ficar isso habilitado? Exatamente. E aí, os poucos que a gente tem formados, o cara mirou que é certificação, mas não tem vivência. Uhum. Então, quer dizer, além de ter pouco, a gente está ruim ainda. Então, essa carência existe, na minha visão, porque as empresas precisam voltar a investir nos profissionais. Cara, é colocar como pré-requisito, principalmente aqueles ambientes core, né, aquelas sistemas core, cara, você tem que garantir que o seu profissional conhece aquilo, domina aquilo. Como é que você garante? Capacitando. Perfeito. Tá? Então, se a gente não mudar essa questão, a gente vai ficar falando disso por alguns anos ainda. Tá? Isso é um problema global, mas no Brasil isso eu vejo muito concentrado, porque lá fora se investe em educação. A questão lá é outra, né, que eu vejo. Né? Mas aqui no Brasil é a questão da gente não valorizar a educação. E muitas vezes, quando o profissional se especializa, ele não é valorizado e ele acaba indo lá para fora para poder... Você falou lá fora. Qual é o problema lá fora? Natalidade. Tá, na proporção. Na proporção. Entendeu? Tem esse gap aí. Né? Não só para cyber, para todas as áreas. Exatamente. Tá? Legal. E a gente viu, até por conta de problemas que a gente teve recentemente, que não esperava tê-los, uma mudança, né? Muitos profissionais de TI indo para a segurança, acredito até por conta desse gap. O que você dá de recomendação? Então, do lado da empresa, eu entendi que você acabou de falar em investir em capacitação. Eu posso até deduzir, mas qual seria o conselho para esses profissionais que estão indo para a área de segurança da informação? Vamos lá. Não só para cyber, para segurança, mas qualquer área que você queira mudar. Mas focando aqui em cyber, para esses profissionais que estão migrando. Primeiro, olhar se você realmente quer isso para a sua vida. Porque a gente só vai dar o nosso diferencial aquilo que brilha aos seus olhos. Aquilo que te encanta. É isso que vai fazer você... Eu estudo assim, ó. Eu tenho sede de saber cada vez mais. Eu falo pra minha esposa que eu durmo por exaustão. Não é que eu tenho sono. Não aguento mais. Puf, apago, entendeu? Então, assim, eu tô sempre lendo alguma coisa sobre o tempo, sobre o assunto. É natural para mim, porque eu gosto. Tá? Profissionais que migram porque é moda, porque estão pagando bem. Porque isso aconteceu com o Cisco. Aconteceu lá atrás, pessoal de redes, né? Que foi uma moda. Né? Quem fica? Quem realmente se identifica. Que gosta. Então, o primeiro passo é identificar... com paixão, aquilo que você gosta. Se realmente você gosta do tema. Porque, assim, isso exige profundidade.
Você só vai controlar. Eu falo que segurança é controle. Sim. Você só vai controlar aquilo que você conhece. Se você não conhecer, você não vai controlar. Princípio da administração, né? Então, hoje está indo para o Zero Trust. E eu não concordo com o Zero Trust. Uhum. Confiança zero. Quem falou que segurança é confiança? Boa, uma provocação. Não sei confiar em ninguém. Mas também não devemos desconfiar. Segurança não é questão de confiança, é controle. Uhum. Eu tenho que controlar. Né? Então eu não confio. Como a gente ouve, às vezes, não, isso aí pode liberar que eu confio. Agora ou hoje, mas e se ele está sendo aliciado? E acontece muito, né? Entendeu? Ele pegou alguém que está com um revólver na cabeça que ele tem que passar todos os acessos. Então, não é questão de confiança, é controle. E como é que você controla? Por comportamento. Tá? Então você vê que as pessoas ficam um pouco equivocadas, lançam algumas palavrinhas bonitas de mercado, Zero Trust, keyword, que ajuda a vender, buzzwords. Mas na essência não é isso. Não é o que eu acredito. Uhum. Tá? Eu trabalho segurança com controle, não com confiança ou desconfiança. Perfeito. Tá? Mas voltando ao profissional, é isso. Joia, legal. Tá? Então, migra se você realmente se identifica com a área e planeje. Boa. E faça sua fundação. Se eu fizer um curso lá de CyberX, cara, fundação. Começa pelo bairro. O que é fundação? TCP/IP. É isso aí. É isso aí. Vai aprender modelo OSI. Isso. Vai saber construir, vai saber... Eu tenho meu sobrinho que está estudando tecnologia e está no último ano. E não viu. Eu perguntei para ele se ele sabe o que é TCP/IP. Ele não sabia me responder TCP/IP. Se ele conseguia conhecia as camadas OSI. Ele não conseguiu falar. Ele teve uma aula sobre isso. Uma única aula. Gente, é uma judiação. Sim. Tá? Mesmo porque é a base, né? Exatamente. Independente de onde esteja, seja on-prime, seja na nuvem, você está trabalhando com conceitos. Eu fiz a faculdade, depois eu fui fazer um curso de TCP/IP, cara. Uhum. Específico, avançado. Porque eu não conhecia TCP/IP. Sim. Entender exatamente ali todas as... Calcular lá questões de IP, de range de IP e tal. Cara, como você faz aquilo? E é a base, né? Até pensando num red team, num ataque, é a base também. Legal, Longinos. Orçamento de SI. Existe algum número mágico, como às vezes a gente vê em marketing, por exemplo, que representa, sei lá, 10%, um número recomendado para se investir? Existe algum número mágico aí, ou que você tenha acompanhado e visto na sua carreira de investimento em SI? Do faturamento total da empresa? Como é que eu vejo o número mágico ou dimensiono o meu orçamento? Pelo tamanho da sua exposição. Perfeito. É a sua marca, seu negócio. Mostra para o seu board o quanto ele está exposto e qual o nível de segurança que ele quer para a companhia dele. Essa é a conversa que eu tenho com o board. Presidente, o que mais te preocupa em relação à segurança? Aí ele falou para mim 2, 3 coisas. Dali é meu drive. É aí dali que eu desdobro a segurança. Perfeito. Tá? E daí você consegue justificar, porque está embasado no negócio. Para eu suportar tudo esses 3 itens que você... minha preocupação é o meu site, minha preocupação é a minha logística, segurança física. Uhum. Né? Ele acabou de falar que é a logística dele lá, que é os produtos que estão lá. É físico. Se é físico, quem vai cuidar disso? Não é a TI. Exatamente. Se não tem a segurança física, como que ele vai cuidar? Exatamente. Então, quando ele dá esses drives, que eu desdobro todo o meu plano diretor de cibersegurança. E daí isso vai de negócio a negócio. Exatamente. Perfeito. Falando um pouco de um tema que eu brinquei agora, e a gente teve na RSA, como Reinforce, e também eu ouvi diversas apresentações lá, e o foco era inteligência artificial. É isso que está sendo falado. Começou já a haver um pouco de computação quântica, né? Acho que os 3 principais pilares aí era criptografia, inteligência artificial e computação quântica. Acredito que os 2 primeiros evoluíram e IA é a bola da vez, e computação quântica, acho que até por uma questão de posicionamento, eu observei muito os Estados Unidos colocando ali uma pressão ou colocando o tema em voga. Mas falando de inteligência artificial especificamente, Longinos, a questão do chat GPT, né, ou das ferramentas que a gente tem visto, elas ajudam mais, elas atrapalham? Como que é elas dentro do ecossistema de segurança? Elas somam ou atrapalham o profissional de segurança? Quando que ela soma e quando que ela atrapalha? Boa. Ela soma
quando você tem um nível cultural bacana de cyber e você precisa daquele passo a mais. Você precisa daquela agilidade. Eu estou falando o quê? A gente não está falando bastante em cibersegurança de automação e orquestração. É isso. É isso. Então, eu vejo com muito bons olhos, porque às vezes, cara, puta, eu preciso de uma ideia. Você sabe como, você tem ideia, mas você não consegue. Às vezes tem tantas ali. Isso. Aí você coloca lá, o cara é o seu help. Ele é seu help. Não é ele que vai tomar a decisão, mas ele pode ser o complementar. Entendeu? Agora, quando que ele é um problema para mim? Quando eu não tenho domínio do que eu faço. Ou do que está aparecendo ali, né? Se você não domina aquilo que você faz, é igual fazer prova. Se você não estudou, você está preocupado. É isso aí. Se você estudou, pode vir a pergunta que for da forma que quiser fazer a pergunta, você vai responder, porque você domina aquilo, você devora. Se você devora, conhece o seu ambiente, perfeito. Pode aparecer ChatGPT, pode aparecer o que for, pode atrapalhar alguma, você vai reagir. Você vai saber reagir, porque você conhece o seu ambiente. Você monitora o seu ambiente, você sabe o comportamento do seu ambiente. Isso aí. Então é dessa forma que eu vejo. Eu vejo com muito bons olhos, é um caminho sem volta, já é uma evolução. Nós temos que trazer ao nosso favor, porque o hacker já está usando. Sim. Você entendeu? Sim. Então nós já temos está escrevendo malware. Exatamente. Baseado. Então, assim, não deve discutir que vamos para a nuvem, não vamos para o GP. O cara já está aí. Já está aí, já estão utilizando. E a questão da computação quântica é outra realidade. Os Estados Unidos está batendo muito forte, Israel também. Sim. Já tem soluções para segurança quântica. E por que é necessário isso? Com esse volume de massa de dados que nós temos hoje no mundo, cara, se a gente não aumentar o nível de criptografia, nós vamos ter sérios problemas. Então a segurança quântica vem para isso. Também, né, para aumentar a segurança das nossas bases de dados. E muda todo o paradigma. Criptografia. Exato. E muda todo o paradigma. Muda. Né? Muda toda a base. É o próximo passo. É isso aí. Em estratégia, acho que é o último ponto aí, antes de pedir alguns conselhos, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, e ele fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, ouvir conselho, e antes do conselho, a questão como mensurar, e eu sei que é uma pergunta talvez base, mas trazer essa visão do dia a dia, como mensurar ROI para a área de cibersegurança? Ou seja, você está trabalhando ali com algo que às vezes é difícil quantificar, mas que você precisa de investimento. Como que você traz, dentro da visão estratégica, dos pilares que você comentou anteriormente, da visão da empresa, como que você mostra o retorno do investimento para o presidente? Eu já consegui fazer isso algumas vezes, mas é muito pertinente ao tipo de negócio que você atua. Perfeito. Depende do contexto. Então, dependendo do tipo de negócio, é possível que a cibersegurança venha trazer ROI. A última empresa que eu passei foi uma empresa de e-commerce. Nós provamos ROI. Nós provamos que a segurança podia trazer ROI. Além do ROI, a gente trouxe save. Legal. Em um ano, a gente trouxe um save de 6 milhões. Que legal. Então, a segurança, ela começou, Amir, é importante, temos que ter. Põe a segurança, o antivírus. Depois, é necessário. Os caras estão invadindo, está acontecendo um monte de coisa aí, é necessário. Muitas empresas têm ainda porque é necessário, por causa de regulamentação e tudo mais. E isso não é o ideal. O que eu vejo como ideal, já vai com um conselho. Trabalhe para que a segurança seja desejável. Eu quero isso. Né? Cara, cadê os caras? Não, no board. Cadê os caras da governança? Cadê os caras? Mas por quê? Cara, se eles não estiverem aqui, eles que vão me dar segurança se eu posso tomar decisão ou não. Se eu estou indo para o caminho certo ou não. Se eles verificaram tudo que eu pedi para verificar. Vocês fizeram os checklists e tal. Esse é o termômetro. Certo. As empresas que eu passei, era assim que a gente atuava. Se a gente não está na mesa, não tomar decisão. Ou seja, governança drive para você conseguir provar e justificar o Ela faz parte da agenda do executivo. Perfeito. Fazer parte da agenda dele. Excelente. E qual que é o papel do board em contrapartida? Hoje em dia, você falou que cada vez mais, e lá atrás você já via isso, como você vê hoje e o futuro do board olhando para a segurança? O board ele é o primeiro patrocinador Perfeito. de um programa de cibersegurança. Porque a segurança é dele. Ele tem que entender que a segurança é do board, não é do CISO, e muito menos do CIO. Na verdade é de todos, né? Inclusive tem uma citação. Todos são corresponsáveis. Perfeito. Mas
O dono. O Sempre dono. tudo tem que ter um dono. O owner. Aqui que todo mundo cuida, todo mundo é dono. Não adianta. Quem é o É a dono história disso do aqui? cachorro, né? É o fulano. É a história do cachorro. Isso, exatamente. Mas todos são corresponsáveis. Aí que eu Perfeito. falei a fronteira das responsabilidades. Aí se deixa claro onde vai a responsabilidade de cada um. E dentro disso, se você pudesse citar um desafio dos muitos que existem, mas se você pudesse citar o maior desafio do CISO em 2023, o que você citaria? O que você falaria? Olha, isso de fato eu vejo que é um baita desafio para o CISO atual, para o CISO de hoje. Eu diria assim, no mundo técnico, olhando para o lado técnico, é a questão de credenciais. Aumentar o nível de segurança das credenciais dos nossos usuários, dos nossos sistemas. Porque um dos problemas de ransomware que está tendo é roubo de credenciais, né? A gente Começa sabe, por aí, né? comercialização de credenciais, né? Que virou um mercado. Tá? Esse é do lado técnico. Do lado estratégico, eu diria que o desafio do CISO é elevar a maturidade de cibersegurança dentro da companhia. Começando por ele. Se o CISO não usar uma outra, não adotar uma outra roupagem. Perfeito. De como ele se expõe. E como ele se relaciona. E não olharem ele como xerife. Tira a estrela, guarda essa estrela, não serve para mais nada essa estrela. Tá? Segurança ela tem que atuar que nem um israelense. Low profile. Low profile, quieto. Cadê a segurança? Eu sei que existe, não sei onde está. Quando tem um incidente, ela vem. É sniper. É um tiro. Aconteceu. Teve um tirinho ali, não sei, parece que caiu alguma coisa ali, mas já recolheram. Tá resolvido. Já recolheram. É assim. Tá resolvido. Tá resolvido. Legal. E defendendo os israelenses, eles falam muitas. A gente olha eles como questões de guerra, de que eles gostam de matança. Eles defendem a vida. É prevenção à vida. Então eles fazem tudo pela vida. Tá? E começa com um senso de autoproteção Exatamente. muito grande, porque eles tiveram que aprender isso Exatamente. durante os anos, né? Legal. Se você agora indo para a fase dos conselhos aí, já caminhando para o final desse bate-papo que está muito, muito gostoso e produtivo, ou seja, a gente está trocando aí algumas visões que ajudam aquele que está começando, mas também aquele que já está há bastante tempo. Fala um pouquinho sobre o que você recomenda ou não. Se eu tivesse que recomendar alguma coisa para o colega de se fazer e não fazer, qual seria o conselho? Você fala, olha, faça isso, que vai dar certo, e você citou várias coisas, mas se eu tivesse que falar uma, e se eu tivesse que falar, não faça isso, porque não vai dar certo. Cara, uma das coisas que me incomoda na questão hoje da nossa área, a gente conhece excelentes colegas que estão fazendo excelentes trabalhos, mas eu diria, e me ofende quando eu ouço, a gente tem que tirar esse estigma, esse rótulo, ou os caras da segurança. O pessoal teme a gente ainda, as áreas de negócio. Vocês não vão ver... ideia de parceria, não vão envolver a área de segurança, não envolve esses caras agora, não. Vai atrasar. Porque senão vai atrapalhar, vai travar nosso projeto. Vai atrasar. E a coisa não anda. Depois, no final, a gente põe eles. Se precisar. Então, assim, a gente tem que mudar isso. E só vamos mudar se a gente mostrar que nós somos advisory. Se a gente não mudar isso, nós vamos continuar sendo evitados. Tá? Então, não vá por esse caminho mais. Mude isso. Então, ter visão de negócio, conhecer muito bem o negócio, se aproximar, comece se aproximando dos executivos que estão do seu lado. Depois você vai subindo. Eu sei que às vezes subir e ir direto ao presidente, porque os executivos do lado vão levando a mensagem para cima. É uma estratégia. Os caras envolva. O cara lá deu uma ideia e tal, até chegar no presidente. Um dia o presidente vai querer falar com você. Então, envolva, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então, esse é o que eu falo. Uma coisa que eu diria é isso. Não vá por esse caminho mais. Mude isso. Para você se tornar desejável. Perfeito. Perfeito. Eu acho que aí já está tanto o que fazer como o que não fazer. Né? Exatamente. Exatamente. Legal, Longinos. E a mensagem que eu deixo? Exatamente. Na verdade, eu queria terminar te fazendo dois pedidos aí, caminhando agora para o encerramento de fato. Não só a mensagem, mas a gente vai ter um próximo podcast onde vai estar com a gente o João Bach, e eu gostaria que você deixasse uma pergunta para ele, que você pudesse deixar aí uma
uma pergunta para que ele pudesse responder e que a Maior gente prazer, pudesse João. isso levar para frente aí nesses podcasts do Arena Reinforce. Tá, eu vou deixar a pergunta, depois eu deixo minha mensagem final. Perfeito. Para as exatamente. pessoas irem embora com a minha mensagem. Então, assim, João, meu amigo, é o seguinte, cara. Me explica aí, você que veio de um segmento financeiro, que conhece bastante também, por que o nosso país ainda sofre bastante com questões de fraude? A gente resolve vários problemas de cibersegurança, mas a gente não consegue resolver ou minimizar. Eu sei que a gente nunca vai conseguir zerar isso, mas eu diria que isso é muito latente ainda, principalmente para determinados segmentos, as questões de fraude. Boa, então Tá aí, João. Vamos ver como que o João vai sair dessa. Tá. E a sua mensagem final, Longino, se puder também deixar, não sei se há qual a melhor forma daquele que está ouvindo entrar em contato, se você está na rede social, se tem essa intenção, então pudesse deixar uma mensagem e uma forma aí de falar com Longinos e talvez trocar informação e conhecimento. O que você Perfeito. passaria para o pessoal? Minha mensagem final não é só para os nossos colegas da área, mas para todos, né, para os leigos, né, que não são da área, que segurança é uma prática, né? Então, assim, não vamos entender que eu preciso ter segurança, é ter um novo antivírus no meu equipamento, eu preciso trocar minha senha, fortalecer minha senha. Segurança é uma prática que devemos praticar todos os dias. Prática se pratica todos os momentos, né? E como praticar? Tendo disciplina, tá? Se a gente não pratica com disciplina, você não tem a prática, tá? Então, segurança não é mais só produto, não é somente tecnologia. Começa por pessoas, processos, depois tecnologia. E se puder, depois, por último, sabedoria, né? Que é onde você traz o equilíbrio, tá bom? Então, assim, desejo sucesso para todos e levem isso para a vida de vocês, porque segurança é uma realidade que está aí, né? Cuide dos seus filhos, né? Porque a gente vai liberando o mundo digital, mas sem passar como controlar ele. Tá? Porque ele é muito bom, ele facilita muito a nossa vida. A questão não é não fazer, É o como. é como fazer. Exato. Tá? Porque se fosse assim, a gente resolvia os problemas que a gente tem de tráfego na rua, de carro. Tem muito trânsito, tira os carros da rua. Está resolvido. Está resolvido o problema de trânsito. Só que daí você não aproveita também o lado bom, né? Então não é assim que se resolve, né? É Perfeito. tendo equilíbrio, tá bom? Excelente. Obrigado, foi um prazer. Conte sempre comigo. Longinos, Se eu puder contribuir à disposição. Nós que agradecemos. Obrigado pela possibilidade de ter esse tempo e de compartilhar, de estar junto para ouvir e aprender um pouco de quem trilhou essa carreira. Fica aí. E tem paixão pelo que faz. Exatamente, que acho que esse é um ponto. Tem paixão, tem caráter e conseguiu mostrar o caminho para diversas pessoas em diversas ocasiões. Exato. A gente se vê na próxima edição. Essa foi a nossa primeira edição do Arena Reinforce e a ideia é que a gente possa trazer uma forma simples, descomplicada, num bate-papo informal e amigo, de falar sobre cibersegurança. Esse foi só o esquenta. Avante!